gente, tudo bem? Meu nome é Débora e pra quem não me conhece. E eu estou muito feliz de estar podendo trazer essa palavra aqui hoje para vocês. O título dessa reflexão da palavra é Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu escolhi essa palavra porque é um assunto que na maioria das vezes a gente se esquece, principalmente nós que crescemos dentro da igreja. E é um assunto muito importante que a gente precisa se lembrar todos os dias, então eu resolvi trazer aqui. Eu fiz um compilado de várias passagens que explicam os sacrifícios que Deus incumbiu o seu povo de fazer, principalmente com cordeirinhos. E o cordeiro, em todas essas situações, ele foi morto no lugar de quem cometia o pecado. E ele sofria o que o pecador devia sofrer. Lá em Gênesis 22, a gente tem aquela história de que Deus pôs Abraão à prova, pedindo para ele matar Isaac em sacrifício. Mas Abraão, mesmo Isaac sendo seu único filho, mesmo ele sofrendo muito para conseguir ter Isaac, ele obedeceu a ordem de Deus até o fim, porque ele sempre soube que Deus proveria um cordeiro para ser morto no lugar de Isaac. Então, que assim ele não precisaria morrer. Lá em Êxodo 12, a gente tem a instituição da Páscoa, que Deus passou todos aqueles critérios para o povo dele seguir, para que eles também não sofressem o castigo que Deus colocaria sobre o território do Egito, que no caso é a 10ª praga. Eu vou ler os versículos 7, 12 e 13 do capítulo 12 de Êxodo. A minha tradução é a nova tradução na linguagem de hoje, por isso que ela vai ser um pouco diferente, mas ela é bem simples, então é mais fácil de entender. Pegarão um pouco do sangue e passarão nos batentes dos lados e de cima da porta das casas, onde os animais vão ser comidos. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue, então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. O significado do cordeiro para o povo judeu era a salvação dos primogênitos dessa situação, por meio do sangue do cordeiro. Assim, em toda a Páscoa, eles deveriam matar o cordeiro a fim de se lembrar de todo o cuidado e proteção enquanto eles estavam lá presos no Egito. E o sangue de um cordeiro sem defeitos, é a marca do povo de Deus. Naquela família, nenhum mal ia passar por perto, ou seja, um cordeiro salva uma família. Lá em Hebreus 9, de 2 a 7, a gente tem uma explicação de como era o templo, por quantos espaços ele era formado e como essa cerimônia de sacrifício ela acontecia. Então eu vou ler. Foi armada uma tenda, dividida em 2 partes. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, ficava um candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de Lugar Santíssimo. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso, e também estava colocada a Arca da Aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estava a vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinham saído brotos, e as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nela. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins, com suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes dessas coisas. Depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos.
mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo, e isso apenas uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais, em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu, sem saber que estava pecando. Então aqui a gente pode ter uma ideia de como era separado o templo naquela época. Então a gente tinha o lado de fora, normal, a primeira tenda, que era o lugar santo, que os sacerdotes, as pessoas da parte de baixo da igreja podiam entrar todos os dias para fazer os deveres e tudo mais. A população não entrava nesse lugar, era só os membros só os sacerdotes. E no lugar santíssimo era onde Deus estava presente. E só o sumo sacerdote podia entrar lá, e apenas uma vez no ano, que era quando ele fazia o sacrifício para remissão dos pecados. E esse sacrifício está descrito lá em Levítico 4, de 1 a 12. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse aos israelitas o que deveria fazer a pessoa que, sem querer, quebrasse uma das leis do Senhor e fizesse o que é proibido. Se o grande sacerdote cometer um pecado, tornando assim o povo culpado, ele, para tirar o pecado, oferecerá a Deus, o Senhor, um touro novo sem defeito, ou um cordeiro. Ele levará o animal até a entrada da tenda sagrada, porá a mão na cabeça do animal e o matará ali na presença do Senhor. Em seguida, pegará uma parte do sangue do animal e a levará para dentro da tenda. Ali ele molhará o dedo no sangue e na presença do Senhor borrifará o sangue 7 vezes na frente da cortina do lugar santo. Depois, ainda na presença do Senhor, ele porá um pouco de sangue nas pontas do altar que está dentro da tenda, onde o incenso sagrado é queimado. O resto do sangue ele derramará na base do altar, onde os sacrifícios são queimados, em frente da tenda. O sacerdote tirará toda a gordura do animal, isto é, a gordura dos miúdos, os 2 rins e a gordura que os cobre e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. Do mesmo jeito que se tira tudo do touro sacrificado como uma oferta de paz. E o sacerdote queimará tudo no altar de ofertas queimadas. Mas ele pegará o couro do animal, a carne toda, a cabeça, as pernas, os miúdos e também os intestinos e os levará para fora do acampamento, até um lugar puro, onde são jogadas as cinzas, e ali queimará o animal todo em cima da lenha. O sacrifício do cordeiro puro era suficiente para perdoar os pecados do sacerdote e do povo apenas uma vez no ano. Percebe-se que o sacrifício do cordeiro tinha uma data limite, porque a carne que sobrava ela tinha que ser queimada do lado de fora de Jerusalém. Então, um só cordeiro ele não era capaz de salvar mais de uma vez, porque a carne acabava e não tinha mais, ele estava morto e cheio da culpa e dos pecados de todo o povo. Em Isaías 53, de 4 a 12, a gente recebe a promessa de um cordeiro que vai ser suficiente para acabar com o pecado de toda a humanidade. E lá diz assim: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido. Cada um de nós seguiu seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo.
foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus disse: eu quis maltratá-lo e quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu sua vida como sacrifício para tirar os pecados e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim, os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e poderosos, pois ele deu sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo para que eles fossem perdoados. Aqui a gente tem um resumo do que iria acontecer e a gente vê que viria um cordeiro capaz de curar a transgressão de nações inteiras e não apenas de uma única família. A promessa feita através de Isaías se cumpriu com a afirmação de João Batista em João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção deles e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, depois dos seus 3 anos de ministério, ele foi sentenciado à morte, e morte de cruz, que era a pior que existia, que só os piores criminosos da época eram sentenciados a esse tipo de morte. Mas ele foi. E ele foi levado para fora de Jerusalém para ser morto. Igual o cordeiro, quando era terminado o cerimonial, ele era levado para fora do povoado para poder ser queimado. Mesmo sendo perfeito, ele morreu pelos nossos pecados, pelos pecados de toda a humanidade. Porque a consequência do pecado é a morte, mas Cristo, o Cordeiro de Deus, é suficiente para nos limpar de toda iniquidade, porque ele venceu a morte e fez isso para que a gente não tivesse que morrer. O sacrifício de Jesus, ele não tem uma data de validade, porque ele venceu a morte e ressuscitou, bem diferente do Cordeiro do Antigo Testamento, que era queimado no final do ritual. Jesus vive, ele salva ontem, hoje e para sempre. Sua ação substituiu a que era feita pelo animal e foi suficiente para livrar todos do pecado. E isso só foi preciso ser feito uma vez, como a gente pode ver lá em Hebreus 9, 23 a 28. Essas coisas, que eram cópias das realidades celestiais, deviam ser purificadas deste modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Cristo não entrou no lugar santo feito por seres humanos, que era a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo o sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes, desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando para o fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgado por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma vez só em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Ou seja, Jesus é o nosso sumo sacerdote hoje em dia, porque a hora que ele morreu, o véu se rasgou. Então não existe mais uma diferença entre o lugar santo e o lugar santíssimo. A gente pode viver todas as horas na presença de Deus, mesmo nós não sendo uma pessoa importante como um sacerdote ou sumo sacerdote. Então, se você crê nisso, você deve reconhecer suas faltas a Cristo e abrir a porta do seu coração, para que assim ele possa fazer a limpeza dos seus pecados e te garantir a salvação. Se você já deixou Jesus entrar no seu coração, a sua parte é manter uma comunhão diária com ele, através da palavra, da leitura da palavra e da oração. E o mais importante, devemos sempre nos lembrar
lembrar do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, que venceu a morte e nos livrou do pecado, para que pudéssemos viver a vida eterna ao seu lado e tentar viver como Ele, uma vida sem pecados e próxima de Deus. Porque por esse sacrifício nos foi garantida a entrada e permanência na presença de Deus, não só uma vez por ano, mas todos os dias. Então, a gente tem que tentar viver essa vida todos os dias, porque a gente tem essa oportunidade através do sacrifício de Jesus em favor a nós, por amor a nós. É isso, muito obrigada.